Pronto, agora sim. Vamos lá, muito boa tarde. Vamos começar aqui a nossa perspectiva de tema. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Lembrando, hoje só vai ser mesmo um debate do tema, então estou na expectativa da semana que vem a divulgação das redações nota 1000, e a partir de aí a gente vai revisar todas as competências, tá? Vai revisar todas essas redações nota 1000. Espero que tenham mais de 20. Acho difícil, mas espero estar errado. Competência por competência, análise por análise, para a gente fazer igual fez ano passado, que foi bacana, trabalhar com a perspectiva de estudar aquilo que deu certo. Né? Por mais que a gente tenha algumas críticas em relação às redações, já lembrei para vocês que eu não. Foi meu último ano como corretor, né? Então, este ano, 2022, eu irei fazer o Enem, tá? Dar um teste. Já falei, estou falando aqui em público, com gravação, vou burgar, vou usar uma frase minha na redação, na introdução. Não vai saber que sou eu mesmo, então vamos ver que vai dar certo. Deixa eu acessar aqui para ver o chat rapidinho e a gente começa aqui. Vamos lá, o tema que eu escolhi foi capacitismo, tá? Em questão no Brasil, um tema, acredito que muito bom de debater, novo, né, em relação à perspectiva de literatura, tá? Quando eu me refiro à literatura, eu me refiro à literatura médica mesmo, né? Pouco se fala sobre essa perspectiva, tá? Enfim, então, o recorte, ele é bem simples, é capacitismo em questão no Brasil. Então, já adiantando para vocês, né, em relação às teses, pode-se abordar aqui a questão de causa ou de consequências, né? Mas especificamente nesse tema, eu acho mais peculiar trabalhar diretamente com as causas. E vou explicar para vocês quando a gente, de certo modo, começar a debater aqui. Mas, enfim, conceito básico aí de capacitismo, quem poderia me dar? O que é capacitismo, né? A palavra começou-se a usar no Brasil em 2016, surtiu um efeito até que positivo, né? Tanto é que o Enem em 2017 caiu algo ligado ao capacitismo, mas não foi capacitismo, né? Foi a formação educacional de surdo no Brasil. Desafios para a formação educacional de surdo no Brasil. Então, de certo modo, já trouxe uma questão de inclusão, tá? Capacitismo, por si só, é quando a sociedade ou o indivíduo, né, classifica um deficiente como incapaz de realizar algum serviço. O mais interessante é que esse capacitismo ele ocorre de maneira natural, porque é uma raiz, porque está na cultura brasileira, né, alguns aspectos. Por exemplo, em sala de aula, eu já presenciei, já vi, né, já ouvi também um aluno, né, chamar o outro, por exemplo, de tipo, cara, você não fica quieto, você é autista, é? E sabendo que o outro não era autista. Ou seja, ao utilizar um termo, né, tão sucinto que é a palavra autista, que várias crianças, vários adultos sofrem com essa perspectiva, que nós já estudamos sobre isso aqui, que o tratamento é caro, né, que principalmente as pessoas mais pobres quem sofrem, enfim. E como se fosse um xingamento, né? Você é autista, então isso também é capacitismo. O fato, por exemplo, outro dia eu estava assistindo teve um treinamento, aí o rapaz que estava falando era nítido que ele tinha TDAH, porque ele era muito agitado, mas muito bom profissional, né? E aí, quando terminou a apresentação, a pessoa que estava na condução do trabalho, né, disse o seguinte: vocês sabiam que além de TDAH, ele é autista? E isso me deixa impressionada como é que ele consegue fazer isso. Ou seja, isso é capacitismo, né? Porque, assim, ou seja, o fato dele ser autista, o fato de ele ter TDAH, me faz entender que ele não seria capaz, porque aquilo não é possível, tá? Como se isso fosse, de certo modo, uma doença. Beleza? Tá dando para entender até aqui essa conceituação? E aí, o que eu coloquei a conceituação, tá? Como é que vocês podem, de certo modo, trazer essa perspectiva para dentro do tema, tá?
Capacitismo é discriminação ou violência praticada contra as pessoas com deficiência mesmo. É atitude preconceituosa, né, que hierarquiza. A hierarquização, nós sabemos que é quando, né, se coloca a sociedade ou membros dessa sociedade em castas. Então, ó, vejam só, uma coisa bem interessante. O contrário, tá, o antônimo de pessoa deficiente não é uma pessoa normal, é uma pessoa sem deficiência. Né? Então, é outra coisa que a gente acaba normalizando, que a sociedade acaba enxergando dessa forma. Ah, ele é deficiente? Não, ele é normal. Tá? Então, assim, que normalidade é essa? Né? Que de certo modo, provocar uma casta dentro de uma sociedade só porque o outro nasceu. Mas isso é herança cultural, como eu falei no início, né? E não é de agora nem do Brasil. Na antiga Grécia, a gente já aprendeu na escola, né? Desde o fundamental, vindo que na antiga Grécia, os bebês que nasciam com alguma deficiência eram lançados no penhasco, porque os pais e a sociedade deduziam que eles não seriam capazes de realizar algum serviço. Deduziam que eles não seriam, por exemplo, quando homens seriam capazes de irem à guerra e defender a família e a nação. E quando mulher não serviria para estar na cozinha, nem tampouco para dar à luz, não suportaria. Então, de certo modo, percebe-se que, apesar do termo ser novo, ele é alimentado historicamente por esses fatos que a gente está aqui citando. Tá? Dando prosseguimento, eu agora coloco aqui a nossa linha de argumentação. Primeiro, discriminação. Né? É óbvio que é uma discriminação. Essa discriminação, galera, ela pode ser trabalhada de duas maneiras. Tá? Ou seja, discriminação no mercado de trabalho e discriminação no âmbito escolar. Então, eu posso trabalhar com a mesma discriminação, obviamente, tratando ali na tese, né? Discriminação, né? E preconceito, discriminação e estigma social, né? Então, de certo modo, eu já posso trazer aqui aquele conceito de estigma social, né? Do Pierre Evan Goffman, do Evan Goffman. O Pierre Bourdieu também tem esse conceito, escreveu um livro sobre isso, né, que dá para trabalhar nessa perspectiva também, né, estigma social. Tá? À luz do Pierre Bourdieu até se encaixa melhor, que o Evan Goffman leva mais para o lado comportamental, do próprio ser para o ser, né? E o Pierre Bourdieu não, ele trata o comportamento, né, o estigma que eu tenho para com o outro. E até ele diz que isso é naturalizado à medida em que não se há um combate efetivo na sociedade. Tá? Mas, enfim, então, dá para vocês trabalhar dessa maneira. Tá? De um lado, discriminação, e do outro, dá para na escola, e do outro, discriminação no mercado de trabalho. Minhas duas teses. Muito bom de colocar. Tem uma série magnífica que nós falamos lá no primeiro dia de aula, Atypical. Lembram? O Sam Gardner, o engraçado Sam Gardner, ele sofre muito capacitismo da própria mãe. A mãe deduz, por exemplo, que ele não é capaz de namorar. Né? A mãe deduz que ele não é capaz, por exemplo, de ter um emprego, né? De levar uma vida normal. Apesar de fazer 18 anos, ela não o via como capaz de tirar a habilitação, né? E por aí vai. Ou seja, isso é capacitismo. E voltando um pouquinho aqui nessa perspectiva, tá? Lembro aqui do livro Raízes do Brasil, do autor Sérgio Buarque, né, de Holanda, que é o pai do Chico Buarque, aí, o grande compositor, quando ele trata lá sobre a segregação social. Tá? E que segregação é essa? Tá? É a segregação que está enraizada no país, né, segundo ele defende. Já coloquei aqui um resumo da obra para vocês colocarem aqui nessa perspectiva. Veja, eu já coloquei aqui sobre tal viés, né? Como sugestão, até mesmo de operador argumentativo, para colocar lá no segundo período, seja do D1 ou do D2. Tá? E aí dá para trabalhar também no outro parágrafo, caso vocês optem em trabalhar com discriminação no mercado de trabalho e também discriminação na escola, com Pierre Bourdieu. Né? Então, assim, com estigma social. Tá? Como vocês sabem, meu pai está famoso aqui no nosso curso por ser noveleiro. E, e queria usar uma novela. Como eu não assisto novela, ou melhor, não assisto
TV aberta, Rede Globo muito menos. Aí eu liguei para meu pai, que é noveleiro nato, talvez por isso eu odeio tanto novela, gente. Eu não assistia futebol, porque meu pai preferia novela. E perguntei para ele se tinha alguma novela que ele lembrava que daria para usar nessa perspectiva. Ele me falou dessa totalmente demais, né? Aí eu fui lá, peguei o resumozinho na internet e coloquei aqui para vocês. Tá? Então, para trabalhar, por exemplo, com a ausência de democratização no acesso às condições de forma igualitária para os cidadãos com algum tipo de deficiência, dá para trabalhar aqui com essa novela. O que é que acontece na novela? O Wesley, né, segundo a minha pesquisa e meu papi me contou, ele torna-se cadeirante, né? E a parte dali acaba passando por alguns perrengues, tal como no meio escolar. Então, assim, dá para usar a novela, caso vocês usem a discriminação, não como uma prova prática, obviamente, né? Dá para a gente colocar como uma contextualização, como eu já expliquei para vocês. Usa-se a novela para contextualizar, depois prova-se isso aí com alguma, alguma perspectiva mais concreta, tá? Então, assim, tá bem divididinho aqui para vocês pensarem um pouquinho. Aquele quadro que eu sempre gosto de usar, ele se repete aqui, tá? Algumas palavras-chave, dentre elas está autonomia, tá? As pessoas não dão autonomia a um deficiente justamente por acharem que ele não é capaz, né, de viver em sociedade livremente. A prova disso é o Sangart, né, lá na série atípica, né, que já citamos aqui. Outra perspectiva, falta de percepção do direito do outro, que aí entra a questão da civilidade, falta de fiscalização em projeto por parte do Estado, e aqui vale lembrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que criminaliza, não vou lembrar o artigo, mas ele criminaliza o capacitismo. Achar que o outro é incapaz de realizar algumas perspectivas, né? Jamile, e as condições fornecidas dificultam a autonomia. Perfeito, Jamile, né? Tal como, né? Por exemplo, Jamile, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele reforça a lei de cotas, tá? Tem a lei de cotas da década de 90, 97, não lembro, tá? Depois de uma pesquisadinha aí. Que diz que toda empresa a partir de 100 funcionários precisa ter, por obrigação, entre 2% e 5% entre seus colaboradores com alguma deficiência, tá? Algumas não cumprem. Por que não cumprem? Porque acham que eles são incapazes. E aí que entra o capacitismo nessa perspectiva, né? Então, retira a autonomia, porque acha-se que essa autonomia não é possível, já que o sujeito é incapaz. Mas a gente sabe que não. Quem conhece uma pessoa, quem tem uma pessoa autista na família, sabe que a inteligência é fantástica, né? Até hoje, por exemplo, tem gente que duvida que Messi é autista. Messi está lá no grau mais leve de autismo, mas ele é. Autismo não tem cura, por exemplo, né? E Messi foi detectado na infância como autismo e as pessoas dizem que hoje ele não é mais. Como não é mais, gente? Não tem cura, né? Para esconder e até mesmo lotear o fato de achar que ele é incapaz de ter, tá? Ser tão bom de futebol, melhor do mundo, desculpe aí as Ronaldetes, se tiver algum, mas ele é autista, então não pode, tem alguma coisa errada, não tem como, né? Então isso é capacitismo, essa percepção que a sociedade alimenta. Então sacam só aí, tá? Capacitismo, expressões discriminatórias com quem tem deficiência. Citei dois exemplos aqui que eu fui lá na internet e pesquisei rapidinho. Você quer xingar alguém ou algo e chama de autista, né? De retardado, de moco, né, de surdo, né, de mudo. Né? Então, de certo modo, isso é capacitismo, porque a gente, ao tentar atingir alguém, utilizando uma deficiência que ela não tem, isso, de certo modo, se caracteriza como autismo. Tá? Aí a pessoa tenta minimizar o fato de eu ter deficiência, dizendo, mas todo mundo tem uma deficiência, né? Tá? Ou seja, essa minimização para tentar livrar-se de um constrangimento, também se caracteriza como
um autismo. Vamos lá. Fernandinha, a casa dos autistas. Bacana. Tem essa casa, Fernanda? Eu não conheço, tá vendo? Ó? Quem manda não assistir, né? Televisão, ó. Tem uma casa que só tem autista, é isso? Eu tô entendendo, é um programa? Explica aí direitinho, para eu entender. Essa eu não conheço. A Casa dos Autistas da MTV. Eu tô lendo errado aqui. Seria, professor? Foi processado? Fernandinha, liga esse microfone, vá. Sua voz é linda. Me explique isso aí que eu quero usar em outras aulas, vá. Fernandinha, cadê você? Tá vendo? Todo mundo quer ouvir falar, viu, Fernanda? Dá para ouvir certinho? Dá. Falei Então, aí. eles fingiram ser autistas para fazer meio que um paralelo com a Casa dos Artistas, né, do programa. Só que eles levaram de uma forma muito pesada. Tipo, eram imitando autistas, e tinha um que só babava, tinha um que não falava nada com nada, nesse sentido, e por isso eles foram processados. Nesses casos, acabava sendo um capacitismo ou é assunto para outra história? Boa pergunta, viu? Porque, assim, parece que os caras pegaram as pessoas com o grau de autismo bem pesado para colocar na televisão, né? E, de certo modo, eu acho que isso incentiva o capacitismo, Fernanda. Eu acho que isso incentiva o capacitismo, porque, veja, se divulga que várias pessoas têm autismo participando daquele programa. Uma massa de pessoas assistem. E a partir de aí, eu começo a enxergar pessoas que estão no grau bem avançado e acabo generalizando, achando que todo mundo que tem autismo está naquela massa, faz parte dessa pequena massa, que nem todo mundo é assim, né? Então eu acho que ele é um incentivo ao capacitismo. Semana que vem eu quero discutir com vocês um tema sobre televisão brasileira, a influência da TV brasileira, né? Porque aí a gente vai conseguir nessa perspectiva. Eu acho que quando faz isso, há um incentivo. A televisão brasileira, quer queira, quer não, por mais que a gente diga que não, ainda influencia o comportamento social. Né? Se quebrou uma hegemonia. Né? A Globo já não tem mais a hegemonia que tinha. Mas ainda a influência continua de forma efetiva. Né? A gente tem uma pequena massa que deixou a televisão para migrar, de certo modo, para o streaming e também para a TV por assinatura, e às vezes, né, por causa enfim, de filmes, séries e tal, mas tem uma pequena massa que ainda é alimentada por jornais, por telejornais dessas emissoras, e também programas, né? A gente está falando aqui de um país em que um programa de pessoas estão confinadas nesse momento gera bilhões para a emissora, né? Eu até costumo dizer, se não fosse o Big Brother, a Globo tinha quebrado, né? Porque de 2019 para cá, o que o Estado, né, brasileiro, o governo brasileiro passou a tesoura na Globo em relação às propagandas. Quem está salvando é esse Big Brother, que para cada paredão os caras lucram uma coisa absurda. Então, quando você tem um programa, né, que, de certo modo, esse caso que você citou, muito bom, inclusive, dá para citar na redação, você pode trazer isso como uma naturalização, né, que a mídia, muitas das vezes, naturaliza esse processo, contribui com o capacitismo, a partir do momento em que eu só consigo ver o lado ruim. É a mesma coisa de a gente estar debatendo aqui o fato da televisão só mostrar, por exemplo, religiosos, seja um padre, um pastor, de qualquer outra religião, até mesmo de religiões de matrizes afros, como pessoas que estão ali, como são inimigas, como são puxa-sacos, que estão, né, para passar a perna de alguém. Ou então, quando a gente pega aqui outro exemplo, de que o negro, né, só exerce o papel como marginal na novela. Isso incentiva o racismo. E por aí vai. Acaba criando um estereótipo. Muito bem, Jamil. E forma opinião. Não adianta a gente dizer que não há essa influência que forma muita opinião. Tá? E essa opinião é formada de forma naturalizada. A gente acha, por exemplo, as pessoas que assistem, as pessoas que reproduzem esse tipo de conteúdo, acham que não está fazendo mal nenhum para ela nem para a sociedade, mas faz. Né? Enfim, vamos lá. Boa, viu? Gostei. Ó, o capacitismo, além de não ser legal do ponto de vista da empatia, também é ilegal no sentido das leis que regem o país. Nós temos a lei de cotas, né?
que tem como objetivo ampliar a capacidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso acontece muito. Outro dia, eu fui para um supermercado, aí encontrei, por coincidência, um ex-coleguinha de classe, Otávio. Ele é surdo-mudo, obviamente que, pela dificuldade de escola pública, ele nunca aprendeu, muita coisa, mas ele gesticula com Libras muito bem, né? E eu estava tentando entender, apesar de não saber Libra, eu conseguia compreender o que ele fala, o que ele gesticulava. Até porque eu convivi com ele acho que uns 5 anos. E as pessoas que estavam do lado perguntando: como é que você consegue entender o que é que ele está dizendo? Ele trabalha aqui, como é que ele consegue trabalhar aqui, né? Então percebam que é um capacitismo, mas nesse caso especificamente, essa lei serve como reforço, né? Vamos lá. Lele colocou aqui, ó. Tem um influenciador, Ivan Byron, ele fala sobre o capacitismo no dia a dia. Existem várias situações que ele mostra e que são legais para expandir a discussão do texto. Muito bem, Lele. Se puder colocar alguns exemplos práticos aqui, eu acho que todo mundo vai gostar, porque vai servir como repertório prático, né? A literatura ela tem amadurecido muito, né, Hanna, nesse sentido. Por exemplo, o termo portadores de deficiência já não é mais utilizado, porque ninguém porta deficiência, né? Por exemplo, eu estou portando uma garrafinha, eu posso deixá-la e posso sair sem ela, mas a deficiência não, se eu tiver uma deficiência, eu sou deficiente, não portador de deficiência. Então, assim, esse amadurecimento vai existir e é normal que alguns termos passem a não ser aceitos, tem que ter isso mesmo, né? Uma parte desse politicamente correto é muito boa para a sociedade, né? A outra nem tanto, quando envolve política, tal, mas essa parte em relação a deficiente, em relação é muito perspicaz para se colocar isso em debate, até porque tem outra, quando se tem uma minoria social, né, a minoria minorizada, de certo modo, a gente consegue compreender que ela precisa ser melhor assistida, né? Outro ponto aqui também, galera, ó, isso aqui já coloquei para vocês, Vitor Di Marco, que é um influenciador, né, diretor, escritor, autor, roteirista, ele diz o seguinte: o contrário de uma pessoa com deficiência não é uma pessoa normal, mas sim uma pessoa sem deficiência. Já falei isso aqui para você, tá? PCD não é uma pessoa especial, né? Ah, ele é especial, né? Esse termo também, Raninha, ele está sendo excluído da literatura médica, né? Especial. Vem cá, por que especial? Porque é um coitadinho, é isso? E não consegue fazer nada sozinho? Enfim, que conceito é esse de especial, né? Não, ele é deficiente, né? Inclusive, né, PCD é pessoa com deficiência. O P de pessoa vem muito antes de deficiência, justamente para sinalizar que ali tem uma pessoa, né, que sente, que exprime opinião e por aí vai. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. E aí nós temos uma população lá em 2010, né? Uma população deficiente era 6,7, 14 milhões de brasileiros tinham algum tipo de deficiência detectada, né? E fora, só o último Enem nos revelou que existe mais aí, milhões de pessoas são indigentes, que não têm registro de nascimento, portanto, o governo não tem conhecimento. Dentre esses milhões de pessoas que não têm registro de nascimento, certamente nós temos pessoas que são deficientes, mas o governo não tem conhecimento, nem tampouco o IBGE, né? É um número muito alto, 14 milhões de brasileiros. Se pegar aqui Portugal, acho que Portugal deve ter o quê? 6 milhões de habitantes, tem mais que isso. O Uruguai deve ter uns 2 milhões e 900, quase 3 milhões. E só a população brasileira, né, deficiente é bem maior do que a população total desses dois países, né? Então, dá para se perceber que o tema ele é perspicaz, né? E é uma agenda boa para esse ano também. Lá em 2016, surgiu uma hashtag chamada É Capacitismo Quando? Eu fui lá, procurei lá no Sanatório Digital, isso quer dizer, no Twitter, e consegui aqui algumas hashtags que eu achei interessante. Vejam só, é capacitismo quando você vira um herói por se locomover pela cidade de transporte público sozinho. Isso é capacitismo. Por quê? Porque ao perceber isso, como é que ele consegue, né? Se locomover a cidade sozinho, de cadeira de roda. Porque, veja, se nós tivéssemos condições
de ofertar, né, mobilidade urbana, acessibilidade, calçada livre e por aí vai para a sociedade, esses deficientes não seriam vistos como coitadinhos, como especiais, porque eles conseguiriam se deslocar com mais facilidade, conseguiriam conviver em sociedade de forma mais perspicaz, né? E aí, por fim, tem outra frasezinha aqui, são deficientes, tá? Esses que postaram lá a época, em 2016, tem a data, né? Dezembro, 4 de dezembro, quase meu aniversário. O outro postou dia 1 de dezembro. Você acha que a deficiência está na pessoa e não no meio. Então, perfeito aqui também dá para a gente colocar e citar um exemplo de mobilização social feita aqui pelos próprios, né, deficientes, cansados de certo modo serem vítimas de capacitismo, achando que eles não vão conseguir fazer um serviço que uma pessoa não deficiente, tá? E não uma pessoa normal, não existe isso. Que normalidade é essa, né? Vocês vão me chamar de normal? Claro que não, um maluco desse aqui, né? É, dando prosseguimento, Hannah, cadê Hannah? Hannah Samara está aí. Eu tenho a Hannah Arendt aqui, ó, a Alemanha, que a gente utiliza muito, né? Banalidade do mal, mas a Hannah tem outros conceitos, tá, gente? A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Perfeito, né? Dá para usar em vários temas. É a frasezinha, como é que vocês chamam aquilo? Três pessoas daqui me mandaram a foto. Foto não. Alguns mandaram foto e outros disseram que tinham comprado aquele negocinho amarelinho, colorido, para anotar frases que eu ia falando na aula, para colar na parede, para lembrar depois, né? Acho que post-it, é isso a pronúncia? Acho que foi Letícia e a outra pessoa não lembra, né? Post-it, né? Teté tem muito aqui também. Teté já está nessa vibe aí. Então, isso aqui é para ter no meu post-it, né? Porque é uma frase bacana, né, que eu vou precisar usar em outros temas. Então, toda vez que eu quiser me referir a uma minoria social, tá? Lembrando também, né? Um tema que vocês vão precisar repetir a palavra pessoas, aí vocês utilizam minoria social, né? Essa minoria, né? Esse grupo minoritário, para não precisar estar a todo momento repetindo pessoas, 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 tá? Tem que procurar aí alguns sinônimos e já colocar aí como sugestão essa tô mesmo, né? Tô, Jamile, tá quase lá, viu? Tava demorando a acreditar, né? Depois que terminar a gravação aqui, eu vou contar uma coisa que Jamile me fez, viu? Para deficiência, tem tem sinônimo, gente? E aí? O que é que vocês acham? Para deficiência, tem sinônimo ou não tem? Como é que vocês. Poxa, repetir sinônimo muitas das vezes. Foi Fernandinha, foi Fernando. Repetir a palavra deficiência aqui muitas das vezes. E agora eu preciso não repetir mais. O que é que eu preciso utilizar? E aí? É difícil, né? Deficiência. Até porque todas as palavras, se a gente procurar no dicionário, ele vai trazer aqui alguns ele não vai levar para o lado da pessoa humana. Esse é o grande problema disso. Porque geralmente ele pega a questão de objetos, né? Talvez se a gente procurar um dicionário aqui, não sei se eu tenho, ele vai dar como, tipo, imperfeição. Se vocês colocarem na internet também, no Google, a primeira palavra que deve aparecer é imperfeição. Porque geralmente eles pegam não por um lado, tem um dicionário aqui, sumiu. Mas aí a gente tem que mudar não a palavra em si, tem que pensar na frase, como é que a gente vai, de certo modo, trazer isso para a ideia. Dá para, por exemplo, pessoa deficiente, né? Aí a gente coloca só o indivíduo deficiente para ir buscando alternativas, porque há termos que são bem difíceis mesmo de se encontrar nessa perspectiva. Deixa eu ver, alguém colocou aqui? No Google só tem pejorativo, né? Pejorativo. Incapacidade, insuficiência, imperfeição
Deformação, falha, déficit. Ó, não conhecia essa, tá vendo? Insuficiência, imperfeição, não. Não dá, né? Defeito também não. Vamos lá, avançando. Lembrei também para esse tema de Byung-Chul Han, sujeito é muito bom. Não, a palavra portador não pode, né? Já foi excluída da literatura médica. É difícil, é difícil. Pessoa com deficiência, né? É difícil mesmo a palavra, né? Mas, enfim, se eu lembrar depois, alguma forma de colocar, eu coloco lá no grupo de vocês, tá? Então, veja, o Byung-Chul Han, aquele livrozinho que a gente tem acompanhado, né? A Sociedade do Cansaço, ele traz aqui uma perspectiva bacana, né? A sociedade contemporânea requer dos seus indivíduos uma produtividade e desempenho cada vez maior. Essa produtividade, essa perspectiva, que inclusive lembra a teoria do Augusto Cury, né, quando ele usa lá o termo teoria do pensamento acelerado. Tanto essa teoria do pensamento acelerado, quanto essa sociedade do cansaço de Byung-Chul Han, elas contribuem para o capacitismo. Sabe por quê? Porque a sociedade quer produção rápida. A sociedade não tem paciência, por exemplo. Né? É uma sociedade que quer que o outro produza rápido. A sociedade que tem preguiça de ler textões de poetitudes, mas quer ler textinhos lá do Twitter. E por aí vai. Né? Então, assim, de certo modo, dá para a gente contribuir com essa perspectiva aqui, com esse debate, e por aí vai. Fernandinha, coloquei seu livro nos Correios hoje, viu? Já esqueci de falar, ó. Semana que vem chega aí Nossa Senhora da Glória. Deve estar um calor em Glória, vocês nem imaginam, viu? Eu outro dia fui tentar tomar um sorvete, derreteu antes da primeira colherada. É quente aí, né, Fernanda? Ó, filmes extraordinários. Acho que vocês já tinham pensado nesse filme, né? Diga aí se não. Extraordinários, perfeito. Alguém já assistiu a esse filme? Não. Alguém já assistiu? Bom demais. É emocionante, um garotinho, né? Chorei. Raninha ainda não. Ó. Muito bom, tá, gente? Quem tiver paciência de ver filmes, esse tipo de filme acaba ajudando também a gente. Então, ele foi vítima de. O Pullman foi vítima de capacitismo durante seu período na escola, pela aparência diferente, né? Enfim, pela deformidade facial que ele tinha, passou por 27 cirurgias plásticas, enfim, né? E foi baseado no best-sellers. Fica como sugestão aí para vocês. A supervalorização também é um problema, já expliquei lá anteriormente. E outra obra muito massa, O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Tanto o livro quanto o filme, tem um filme também, tá? É emocionante, muito bom mesmo. Nesse aqui eu chorei horrores também, Fernandinha. Chorei horrores com tanto com o livro, quanto com o filme, porque é muito emocionante, né? A história de Quasídomo, né? Que um homem deformado que reside na igreja francesa, né? De Notre Dame, e ele é corcunda, e é um cenário ali, de certo modo, né? Ele é desprezado pelos habitantes de Paris e acaba se transformando em um vilão. Né? Fica como sugestão também nessa perspectiva aí de tema. E como intervenção, proponho aqui para vocês três possibilidades. Vai depender muito do recorte, já sabemos disso, mas vai aqui essas sugestões. Né? A ideia é que, quando vocês quem for utilizar, por exemplo, campanhas, né, para normatizar, para quebrar esse preconceito normatizado, pode colocar como exemplo de uma campanha bem-sucedida a campanha de 2016, né, que foi feita ali
Recapacitismo quando? Como? Se vocês fazem isso, vocês têm o detalhamento da ação. Tá? Citar uma ação que já existiu dentro da minha ação, como exemplificação, é um detalhamento. Tá? Enfim, se a questão for cultural, vai para a escola, né? Se for, de certo modo, se for quem escolher a questão do trabalho, coloca o Ministério do Trabalho, que voltou a existir recentemente, né? Que estava lá junto com o Ministério da Economia, agora nós temos o Ministério do Trabalho, que dá para maior fiscalização, né? Tem empresas que não estão cumprindo isso aí. Né? Tem também a perspectiva da escola. A criança deficiente, ela sofre muito na escola brasileira, principalmente escola pública. Na escola particular já é uma dificuldade muito grande, imagina na escola pública, né, de se inserir uma criança deficiente. Há muito preconceito em relação a isso, lamentavelmente, né? Falta empatia, falta civilidade e por aí vai. Enfim, esse foi o tema. Espero aí que tenham gostado. Até que falei muito hoje, né? Um tema bom de se debater. Enfim, que massa. Mais uma vez, muito obrigado aí por vocês estarem aqui. E deu tudo certo, né?